Oi, gente! Oi! Oi! Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Pensamento e Vida. A obra Pensamento e Vida é um livro de psicografia do médium Chico Xavier, em parceria com o espírito Emmanuel. Estamos estudando e temos estudado ao longo desses anos a obra Pensamento e Vida, obra essa que tem gerado uma ressonância muito positiva em nosso canal, no Raciocínios Espíritas. Temos visto as pessoas procurarem a obra, questionarem o próximo capítulo, nos solicitarem a avaliação e a reflexão, as considerações dos capítulos posteriores. Algumas pessoas nos mandam mensagem dizendo: e aí, o estudo de Pensamento e Vida parou, não vai continuar? Cadê os próximos capítulos? E nós recebemos com muita alegria e com muita satisfação esse retorno, esse feedback para a gente, no sentido de nos estimular e assim por diante. E, na verdade, nunca paramos. O estudo de Pensamento e Vida é um projeto do Raciocínios Espíritas para dar cabo, a fim de que quando a gente concluir, a gente passe a abordar a obra psicológica de Joana de Ângeles, porque Pensamento e Vida é anterior do ponto de vista cronológico e Emmanuel aborda questões comportamentais importantes e por isso faz parte desse bloco chamado Psicologia Espírita, bloco esse muito abordado e muito refletido no canal Raciocínios Espíritas. Bom, estamos em um novo capítulo da obra, capítulo esse sensacional, capítulo esse especial e que a gente, às vezes, quando lê o título, quando a gente passa a fazer as primeiras considerações ou faz uma leitura apressada do capítulo, a gente tem uma ideia, às vezes, muito superficial, muito simples desse capítulo. Eu me refiro ao capítulo 19 dessa obra, capítulo intitulado Prosperidade. Por que eu digo isso, Flávio? A princípio, e essa é a razão também de a gente ter demorado, porque a gente não quer gravar os capítulos de Pensamento e Vida a esmo, de qualquer forma, com qualquer tipo de conteúdo, com um nível de reflexão superficial que não esteja à altura da obra de Emmanuel. Todo capítulo de Pensamento e Vida, a gente reflete, a gente tenta retirar o máximo, claro, dentro das nossas limitações, tenta reler, tem alguma coisa que para nós não ficou claro, a gente não grava com pressa, a gente não procura registrar apressadamente, a gente relê, a gente espera, dá o tempo para que a gente possa recolher ali o que de repente a princípio ficou confuso, o que de repente não tem ainda uma resposta. Isso não quer dizer que a gente vai esgotar o capítulo. Logicamente que daqui a não sei quantos anos, quando eu abordar esse capítulo, teremos novas ideias sobre um texto desse de Emmanuel. Mas, a princípio, me intrigou esse capítulo Prosperidade. Por quê? Porque a obra Pensamento e Vida, eu preciso fazer aí um recuo, né? Preciso regressar um pouquinho. A obra Pensamento e Vida, e aqueles que estão estudando com a gente sabem disso, é uma cartilha falada do plano espiritual, uma espécie de cartilha falada, isso é, uma espécie de curso que é ministrado para espíritos que estão se preparando para reencarnar. Portanto, são temas importantes, temas relevantes, temas de sentido e de significado importante para aquele ser espiritual desencarnado que está próximo do retorno à carne. Ou seja, o candidato à futura reencarnação. Então são temas grandes, cada tema de Pensamento e Vida é um universo à parte, é um cosmo. Cada tema desse é um tema abrangente, sempre são temas abrangentes, são temáticas importantes para o ser espiritual e também para o ser encarnado, porque é para espíritos que estão preparando-se para reencarnar, portanto, candidatos à reencarnação. Então esses temas, todos eles, dizem respeito à vida física também, em que pese sempre há a vida do espírito. Só que aí, quando você pega esse capítulo e você lê os outros capítulos, né, trabalho, instrução,
capítulos importantes, né? Obsessão, saúde, filhos, corpo, família. Quantos assuntos que são assuntos relevantes. Aí você pega prosperidade. A princípio a gente fica pensando, poxa, mas prosperidade que tem a ver com riqueza material, o que é que Emmanuel quer dizer com isso? Tem outros temas, me passou isso pela cabeça, tem outros temas, até temas relevantes para a gente abordar. Por que prosperidade? Especialmente para um tema que é importante para o espírito que vai reencarnar. Será que é importante para o espírito que vai mergulhar no corpo ser próspero financeiramente? Ter uma fortuna, reunir uma fortuna larga? Olha só. Então, se a cartilha falada são temas importantes para o espírito que vai para o corpo, é óbvio que o tema da posse material, dos recursos materiais, afinal, é graças aos recursos materiais que o espírito vai poder se manter no corpo físico para desempenhar sua missão na Terra. Então, os recursos materiais são importantes. As posses materiais são importantes como meio, não como fim, não como uma finalidade. A questão é que a visão que se faz no mundo de prosperidade é uma visão como um fim, né? Como finalidade. A minha finalidade na vida é ter prosperidade, isso é ser rico, ter grande fortuna, ter grande quantidade de dinheiro, ter um conforto financeiro largo, ter reservas financeiras abastadas. Será que isso deveria preocupar o espírito candidato à reencarnação? Quase sempre isso preocupa ao homem encarnado, como diz Kardec, né? Ao sujeito que pensa mais como homem, isso é, como ser humano, do que como espírito. No corpo, às vezes a gente raciocina mais como homem, isso é, como ser encarnado, do que como espírito eterno, como ser imaterial, né? Então, será que isso deveria preocupar? Será que os mentores espirituais estão preocupados em que os candidatos à reencarnação tenham prosperidade material na Terra? Isso que me passou pela cabeça e por isso demoramos muito de chegar a alguma conclusão a esse respeito. O que é que Emmanuel quer dizer com ter prosperidade, né? Prosperidade, o tema prosperidade. Será que esse tema é um tema importante como os outros temas de pensamento e vida, que são temas realmente relevantes? Por exemplo, o capítulo anterior, sociedade, né? A vida social é um dos temas importantes para a vida do espírito encarnado. Para a vida do espírito encarnado como espírito. Interessante o encadeamento lógico, né? Sociedade, vida social, prosperidade toca em um aspecto social, só que social-econômico, socioeconômico. E aí eu fiquei me perguntando, essas perguntas nortearam a minha cabeça, né? Envolveram-me o pensamento, né? Chamaram minha atenção. O que é que Emmanuel quer dizer? Qual é o sentido dessa ideia de abordar um tema desse como um tema principal ao espírito encarnado? Como eu disse, o recurso material é importante ao espírito encarnado. É claro que os espíritos pensam nisso. Você ter o recurso material, as condições materiais como meio para poder exercer, para poder desempenhar a missão que você veio. Mas como meio. A preocupação dos benfeitores espirituais não é ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. É ter o recurso material para, sim, poder, através desse recurso material, trabalhar-se moralmente. Seja aquele que tem pouco dinheiro, porque precisa trabalhar moralmente com a escassez, seja aquele que tem muito dinheiro e precisa trabalhar com a abundância, a fim de conseguir aprender equilíbrio e moderação. Afinal de contas, é muito fácil ser humilde quando a gente não tem nada, quando a gente está numa situação modesta. Agora, é muito difícil ser humilde quando a pessoa é rica, quando a pessoa é famosa, quando a pessoa está na projeção. É muito difícil ser modesto, ser simples de coração, quando a fama bate na porta do sujeito. São raros os espíritos que conseguem desempenhar bem a missão. Quase sempre, esses espíritos que vêm na fama, na glória, no poder e na riqueza material, se deslumbram, se seduzem, se fascinam e começam a criar necessidades que são falsas. Então aquele valor material, aquele conforto material começa a fazer com que o sujeito queira sempre acessar um mundo cada vez mais caro, um mundo cada vez mais sofisticado, acima do convencional. Nada contra a pessoa gostar de coisas boas, nada contra valorizar coisas melhores, coisas sofisticadas. A vida material está aí para isso. As coisas materiais não preenchem o sentimento, mas podem ser usadas, dão prazer, etc. Mas o sujeito começa a se deslumbrar, a se fascinar, e é muito fácil se afastar
dos seus compromissos espirituais, dos seus compromissos de essência. As coisas materiais a gente usa, mas não se fixa, não retém e não ficamos retidos nela. Ideal seria isso. Mas quase sempre com a fortuna, com a largueza material, o indivíduo se seduz, se deslumbra e se afasta das suas necessidades espirituais e se perde. Por isso, pensa mais como homem, como ser humano, como diz Allan Kardec. Em uma linguagem psicológica, pensa mais como ego. É o ego que predomina e não o ser interior, o espírito imortal. O ego é importante como meio de viver aqui na Terra. O indivíduo precisa ter ego. Isso é, precisa ter uma identidade encarnada. Mas o ego é um meio para desabrochar o self, o espírito imortal que somos. E é por essa razão que quando a gente olha isso, a gente fica pensando, eu fiquei pensando muito a esse respeito, fiquei pensando sobre os casos raros de espíritos que reencarnam com uma fortuna material, com uma largueza material e conseguem ser bem-sucedidos. Quase sempre, o sujeito que reencarna, ele se perde e depois volta à Terra na pobreza, na miséria, na dificuldade, em inúmeras encarnações. Inclusive quando se torna espírito mais amadurecido, ainda assim, graças ao laço material que o seduz quando está mergulhando no corpo, ainda assim, amadurecido, pede para reencarnar na modéstia, para não se perder com as posses e com a sedução que o mundo material exerce sobre o sujeito. Então, quase sempre, o indivíduo vai assim. Inclusive, os maus pobres de hoje foram os maus ricos de ontem. Os ricos maus de ontem são os maus pobres de hoje, porque não quer dizer que mudou de condição socioeconômica, que ficou bom ou ficou ruim. O sujeito vai como é, o espírito vai como é. Então, se ele era um sujeito com a índole problemática, inadequada na riqueza, ao voltar na pobreza, ele volta um pobre revoltado. Quando na riqueza também ele era insatisfeito. Então, mudou de posição reencarnatória, mas não mudou de atitude interior. Então, isso é super interessante. O que não significa dizer, repito, volta à questão inicial. Porque Emmanuel dedicou um capítulo sobre prosperidade, ou seja, sobre fortuna material, sobre ganhar dinheiro. Será que essa é uma preocupação do mundo espiritual? Quando a gente vê a literatura mediúnica, a gente vê que não é essa a preocupação. Os espíritos não ficam preocupados em a pessoa, por exemplo, se preparar antes de reencarnar para ter uma fortuna material na Terra. Não é esse o objetivo da reencarnação. Não passa isso pelos benfeitores espirituais. E o próprio candidato à reencarnação, quando vai reencarnar, muitas vezes, quando ele vai reencarnar, ainda que ele tenha uma índole, enquanto espírito desencarnado, ele muitas vezes não quer aquilo, não é aquilo que está no foco dele. Quando ele reencarna, graças às suas imperfeições no mergulho no corpo, muitas vezes ele acaba sendo atraído pelo apego, sendo atraído pelas posses materiais. Mas quando está desencarnado, muitas vezes mesmo esse espírito que é inferior, mesmo esse espírito que não tem muita noção das coisas, mesmo esse espírito que é um tanto atrasado, ainda assim ele olha o mundo material, ele olha a sua reencarnação e ele não fica focalizado em ganhar dinheiro, porque ele vê as coisas como espírito. Apesar de ele ser imperfeito, apesar de ele ser até inferior, apesar de ele ter ainda as tendências de apego, quando ele está fora da carne, ele sabe que aquilo não é o importante. E se o espírito, mesmo inferior, sabe que ganhar, que reunir fortuna, que acumular dinheiro não é importante, porque Emmanuel dedicou um capítulo de pensamento e vida para falar sobre prosperidade, ou seja, sobre sucesso financeiro. Por que isso? Isso daí não parece ser uma coisa, uma visão muito materialista? Essas são as questões que passaram na minha cabeça. O porquê Emmanuel dedicou esse capítulo? Repito, não é que as coisas materiais não sejam importantes. Eu me lembro aqui de Allan Kardec conversando com o espírito de verdade, com sérias dificuldades financeiras. Kardec quase faliu mais de uma vez, trabalhou até o final da vida, idoso, porque a idade dele no final da vida era idoso, para os padrões do século XIX, trabalhando, ensinando criança como professor de criança e de adolescentes, na educação, na pedagogia, vivia sempre com uma situação financeira modesta, apertada, e em Obras Póstumas tem um diálogo dele com o espírito de verdade que ele pergunta se a ajuda que o espírito de verdade estava devotando a ele
abrangia, contemplava, envolvia também as questões materiais, as necessidades materiais dele. Ou seja, era uma pergunta tipicamente humana de alguém que estava passando por sérias privações e limitações. O trabalho de professor e de educador, desde aquela época, não dava grandes fortunas. E o Espírito de verdade respondeu a ele mais ou menos assim: não se preocupar quanto a isso em relação a você seria não te amar. Não preocupar-se com relação a isso seria não amar você. Então é claro que os espíritos se preocupam, mas não no sentido da prosperidade material, de ter sucesso financeiro, de dizer, olha meu filho, você vai reencarnar e nessa encarnação agora a gente vai trabalhar com você para você ser um CEO de uma multinacional, para você ter uma grande fortuna. Não. Talvez alguns CEOs, alguns chefes de reencarnam com esse compromisso já estabelecido, porque tem compromissos com a comunidade, compromissos com a sociedade, com o coletivo. Mas o objetivo não é ele ter excessos de fortuna material. Os benfeitores não projetam isso como uma meta em si mesmo, mas como um meio, graças à missão e à tarefa que ele vai desempenhar. Porque o foco dos benfeitores não é o foco no secundário, não é o foco no aparente, é o foco no principal, na essência, e não na aparência. Não é o foco no temporário, que é a matéria. Afinal, riqueza, matéria, é tudo temporário. É foco no espírito. Então, o foco dos benfeitores espirituais é o melhoramento do sujeito, o melhoramento moral do sujeito, seja pobre, seja rico, etc. Então, a depender da condição, ele vai na riqueza para melhorar. Ele vai na pobreza para melhorar. Ele vai em tal condição, em tal trabalho, para melhorar. O foco é o melhoramento do ser espiritual, porque a matéria é temporária. As riquezas, os recursos materiais são todos temporários. Então, voltamos à pergunta: por que Emmanuel dedicou um capítulo de Pensamento e Vida para falar sobre prosperidade? Prosperidade. Por que essa preocupação do benfeitor Emmanuel quando a gente tem, por exemplo, outros temas muito importantes? E aí eu fui pegar o índice de Pensamento e Vida e fui folhear o índice e ver os capítulos. E aí me veio uma luz. Me veio um insight. Veio o insight da razão pela qual Emmanuel escolheu esse tema. Por quê? Porque quando eu folheei o Pensamento e Vida, o tema felicidade não tem. O tema felicidade não existe. E aí me veio a luz. Como é que Emmanuel escolhe o tema prosperidade e não aborda o tema felicidade? Porque aqui para nós, a princípio, quando a gente pega o conceito dessas duas coisas no senso comum, felicidade é mais importante do que prosperidade. Então Emmanuel escolheu o tema prosperidade e não escolheu o tema felicidade. Felicidade é mais profundo, é mais abrangente. Muitas vezes, entre os filósofos e intelectuais, o tema felicidade é um tema mais abstrato. O que é ser feliz? Parece ser uma coisa relativa de cada um e ao mesmo tempo tem alguma questão que é universal. No entanto, o próprio Allan Kardec e a obra kardeciana abordam a questão da felicidade, felicidade e infelicidade relativas. Última parte de O Livro dos Espíritos, a quarta parte, quando ele aborda essa questão, inclusive os espíritos chegam a dizer a Allan Kardec o que é felicidade, infelicidade relativas, a posição de cada um, a circunstância de cada um e a condição espiritual de cada um, e também o tipo de felicidade possível no corpo físico, já que a felicidade possível no corpo físico não é absoluta. A gente não consegue ser totalmente feliz. A felicidade não é uma realidade plena no mundo material. Por isso Jesus falava, meu reino não é desse mundo, e o próprio Eclesiastes na Bíblia fala, a felicidade não é desse mundo. Jesus retoma esse tema quando fala, meu reino não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo. Felicidade aqui no sentido de plenitude, mas há um tipo de felicidade na Terra, limitada às condições materiais do mundo, que é possível. E aí os espíritos, dizem Allan Kardec, para a vida material é a posse do necessário, e para a vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Isso é felicidade para os espíritos. E aí eu fiquei pensando, para mim foi o insight que eu tive, antes de sentar aqui para gravar. O insight que eu tive.
eu fiquei pensando, ora, se Emmanuel abordou felicidade, que é um tema, apesar de abstrato, etc., mas abordado pelos espíritos, e um tema, a princípio, mais relevante, mais importante do que prosperidade, que parece um sucesso material do mundo físico, que não necessariamente gera felicidade, não necessariamente dá felicidade, não necessariamente produz a verdadeira felicidade, o sucesso material, embora às vezes o sucesso material é visto no senso comum como sinônimo de felicidade. O sucesso material, você ter sucesso material é sinônimo de felicidade. A felicidade é vista no mundo encarnado como sendo você triunfar economicamente, ter uma vida larga financeiramente. Eu fiquei pensando nisso e disse, não, isso Emmanuel não dá ponto sem nó. Emmanuel não dá ponto sem nó. Ele resolveu abordar o tema da felicidade dentro do capítulo prosperidade. Mas por que ele usou o termo prosperidade? Porque o termo prosperidade para o mundo encarnado, cartilha falada, que foi transformada em livro para candidatos à reencarnação, para o mundo encarnado, a felicidade é prosperidade. Então, Emmanuel está abordando o seguinte, vocês que vão reencarnar, eu vou falar para vocês o que é a prosperidade, dizer para vocês o que é prosperidade, e ao abordar a prosperidade, eu estou ensinando a vocês o que é a felicidade. Ao abordar a prosperidade, que não necessariamente é felicidade, Emmanuel está abordando o tema da felicidade aqui. E aí, esse conceito, esse raciocínio se confirmou quando eu fui pesquisar a origem da palavra prosperidade, quando eu fui pesquisar a tradição filosófica e a história intelectual, cultural em torno do termo prosperidade, o que foi produzido ao longo da história. E sabe que eu cheguei à conclusão? Sabe o que a literatura indica? Que prosperidade, no seu conceito lá atrás, o conceito original de prosperidade é felicidade. Prosperidade, do latim prosperitate, que significa ventura, dita. Daí o prosperitatum, o próspero, a pessoa próspero, em latim, para o português, é o venturoso, é o ditoso. Então, na raiz da palavra, prosperidade significa felicidade, significa ventura. E aí, quando a gente estuda o termo, a gente percebe que esse termo, que no seu significado inicial era sinônimo de felicidade, era sinônimo de ventura, foi sendo mais tarde alterado, foi sendo mais tarde transformado o seu sentido usado no convencional. Porque aqui eu preciso também fazer uma ressalva aqui, uma consideração importante. Muitas vezes uma palavra tem uma origem e tem um sentido etimológico no dicionário. Mas o sentido que as pessoas, no dia a dia, na cultura, a população usa, não é o mesmo sentido da gramática. E às vezes a gramática tem que modificar, o dicionário tem que modificar pelo uso das pessoas. Afinal, as pessoas que usam a língua, as pessoas que usam o idioma, a gramática sozinha não funciona sozinha. Ela não é uma entidade, ela não é um ser vivo, autônomo. A gramática está a serviço das pessoas. Então, às vezes, um termo tem um sentido e ao longo da época, ao longo das culturas, os especialistas em língua portuguesa, por exemplo, ou em idiomas de geral, se estivesse no meu lugar aqui, explicaria muito melhor com muitos exemplos de palavras que têm um sentido, mas que ao longo do tempo a cultura usou aquilo. A cultura foi usando aquela palavra em outro sentido e aquele sentido foi sendo modificado, foi sendo transformado, foi sendo envolvido em um outro sentido, em uma outra abordagem. E aí, como o senso comum, como a cultura, como a população, como o povo, usando a língua, usava com aquele sentido, com aquela expressão, ficou aquele sentido usado pelas pessoas e a própria gramática teve que se modificar, a própria etimologia teve que se modificar ao longo dos tempos. Quantos termos eruditos, por exemplo, que estão, por exemplo, numa obra de Machado de Assis, no Aurélio, às vezes a gente abre o Aurélio, tá lá, Machado de Assis usou em tal obra, essa de Queiroz usou em tal obra, num sentido assim sofisticado, mas que hoje essa palavra é usada no senso comum de uma outra forma, e aquele significado do senso comum é o significado mais conhecido, mais amplo. Então a palavra prosperidade tinha, e ainda tem, o conceito, porque a origem vocabular, a origem lexicógrafa, a raiz do termo, da expressão, do verbete,
é prosperitate em latim, que significa justamente felicidade, ventura, júbilo, dita aqui no sentido de ditoso, né? Dita está associada à felicidade, mas o senso comum, a população, ao longo dos tempos, graças à mentalidade, e aí sim uma visão materialista, uma perspectiva do mundo material, qual era o conceito de felicidade? Sucesso econômico. Sucesso financeiro, que daria poder, portanto, poder financeiro, né? Poder econômico. Então, o conceito foi se modificando, sofrendo uma espécie de corrupção de significado, corruptela de significado, e passando a caracterizar-se como sinônimo de riqueza. Prosperidade, sinônimo de riqueza. Então, o indivíduo próspero, feliz, seria o indivíduo, portanto, que reuniu, que acumulou riquezas materiais. Portanto, o conceito ficou como sinônimo de satisfação com os bens. Olha só, satisfação com os bens. E aí, em termos de prosperidade, a gente tem, por exemplo, a palavra prosperidade sendo utilizada como sinônimo de satisfação com os bens, ou seja, o indivíduo que goza, o indivíduo que aprecia, o indivíduo que se satisfaz com os bens que ele tem. Ele precisa ter bens, e precisa ter bens largos, e ao mesmo tempo ele aprecia, ele goza com aquilo, ele usufrui aquilo, aprecia aquilo, é um indivíduo próspero. Então, não é apenas a reunião dos bens, mas o gozo desses bens, é um indivíduo próspero, para algumas mentalidades, para alguns conceitos. Para outro, apenas a questão da reunião dos bens. O indivíduo pode ser um infeliz, pode nem aproveitar a riqueza que tem, nem usufruir, ou usufruir mal, num gozo excessivo, num excesso de prazeres, ou então nem aproveitar, mas só pelo fato de ele reunir importâncias financeiras muito grandes, no caso atual, uma quantia grande de patrimônio financeiro e títulos bancários. Ele é um indivíduo feliz, é um indivíduo próspero, mesmo que seja um indivíduo mal-humorado, um indivíduo insatisfeito, um indivíduo inquieto, um indivíduo atormentado, um indivíduo angustiado o tempo todo, um indivíduo que não tem paz, mas ele é um indivíduo próspero, com prosperidade, portanto, com ventura, com felicidade. Olha onde Emmanuel está querendo ir, né? Então, sinônimo de satisfação com os bens ou sinônimo de apenas reunião dos bens, ou alguns entendem o indivíduo com prosperidade, o indivíduo que é capaz de produzir riquezas. Então, não é um indivíduo apenas que é rico, mas é um indivíduo que produz riquezas. É o empresário que gera empregos, é o sujeito que investe, que produz realmente riquezas materiais, e esse sujeito é um sujeito que aí tem um papel mais coletivo e ao mesmo tempo, mas ainda assim é um sucesso e uma aventura material, né? Que gera riquezas e, claro, reverte no sistema do mercado, né? O sistema financeiro reverte para ele em mais e mais riquezas materiais, né? Em mais e mais riquezas materiais. Alguns entendem que a prosperidade estaria associada àquele período de ascensão econômica. Então, só no período que o indivíduo foi ascendendo até se tornar um indivíduo rico, nesse período de ascensão é que o indivíduo tinha prosperidade. Por quê? Porque estava amealhando. Quando ele se tornou lá, sei lá, rico, milionário, já não está no período de prosperidade. Ele é milionário, ele é rico, mas não é próspero. O indivíduo que tem prosperidade é o indivíduo que está em ascensão. Alguns entendem dessa forma. Veja que o conceito, depois que o conceito sofreu a corrupção de felicidade, prosperidade no sentido de felicidade para prosperidade no sentido de felicidade material, ou prosperidade no sentido de sucesso material, de riquezas. Veja quantos conceitos, quantos subconceitos em torno dessa riqueza material, em torno do que seria a visão verdadeira de felicidade. Todas elas se afastam do conceito original de felicidade, ou melhor, de prosperidade, que era felicidade. Todas elas já se afastam, porque todas elas são subprodutos, são filhas dessa corrupção que tornou a palavra prosperidade igual a felicidade, como prosperidade igual a riquezas materiais. Um indivíduo feliz, materialmente falando, é um indivíduo, portanto, que tem condições financeiras. É um indivíduo que, portanto, tem a felicidade material. Prosperidade no sentido de felicidade se tornou
prosperidade no sentido de felicidade material. Por quê? Porque na visão do homem antigo, do homem ainda com pouca mentalidade espiritual e moral, quem era o homem feliz? Era o homem que tinha posses. A própria cultura judaica, antes de Jesus, estabelecia que Deus abençoava o sujeito fiel a Deus com posses materiais. Moisés prometia compensações materiais ao sujeito. Honrai pai e mãe, para que tenhais longos dias de vida na terra. O judeu acreditava que quando ele era fiel a Deus, ele era abençoado por Deus com riqueza material. O indivíduo que era fiel a Yahvé tinha que ter pelo menos 2 escravos, que era sinônimo de prosperidade, de riqueza material na época, né? Ter escravos era sinônimo de que o indivíduo estava bem financeiramente, né? Porque o escravo era um artigo de luxo, um artigo caro. Então, veja que esse conceito de prosperidade se tornou realmente uma visão plenamente materialista, a ponto de ter, inclusive, visões religiosas. E algumas religiões hoje, algumas até que se derivam do cristianismo, mas que se afastam do cristianismo inicial, original, repetem esse discurso, né? Que Deus abençoa o sujeito, quando o sujeito é bom, é fiel a Deus, com riquezas materiais, com promessas e riquezas, com compensações materiais. E quando o indivíduo está padecendo, está com dificuldade, está com limitação, está com algum problema, é porque Deus está castigando ele, porque ele está no pecado, porque ele está no mal, etc., esquecendo-se que o Filho de Deus, o excelente Filho de Deus, Jesus, conforme o Evangelho de Lucas anota, não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Então, veja que essa é a visão que passa. E Emmanuel, quando discute o conceito, ele vai dizer que é uma herança, a ideia de que eu vou ser feliz com posses e posses e posses quase infinito. O céu é o limite para mim, eu preciso reunir, acumular os bens materiais. Isso daí é efeito, é consequência de heranças antigas que tem a ver com a predominância da nossa natureza animal, a natureza animal que predomina sobre a nossa natureza espiritual. Porque no passado não havia moeda, o recurso material, havia outros recursos que simbolizavam a mesma coisa. Porque no fundo a origem é o instinto de conservação da vida, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Então no passado, veja que a coisa do dinheiro é o quê? Eu tenho dinheiro, eu me sinto seguro. Por quê? Porque se eu tenho dinheiro, eu estou com a sobrevivência garantida, o estômago. Se eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Se eu tenho poder, eu posso acessar outros prazeres, outras coisas, e eu posso me manter seguro. Então tem a ver com essas heranças primitivas. No mundo primitivo, no mundo, por exemplo, paleolítico, no mundo antes das chamadas civilizações construídas, a herança da caça e da pesca, Emmanuel discute isso no texto, a caça e a pesca, tinha a ver com essa busca por posse material. Qual era a posse? O peixe, a caça, o animal que o sujeito caçava, que o sujeito matava e trazia aquilo dali. Era a busca por causa da sobrevivência, do instinto de sobrevivência. Então a busca pela caça e pela pesca, herança da nossa natureza animal, como instinto de sobrevivência, gerou mais tarde a busca pelo dinheiro. Não mais sair de casa para caçar, para matar um animal na floresta e trazer para casa para comer, mas buscar o dinheiro que vai se transformar em comida, em casa, em sobrevivência e outra coisa. Então, veja, o que era inicialmente algo que era fruto de experiências animais para manter a espécie, no caso do reino animal, e mais tarde do homem primitivo, que não raciocinando muito e sendo mais instinto do que razão, era impulsionado por isso, pelo instinto de sobrevivência, para buscar esses expedientes, né, para buscar essas vivências, para buscar essas posses, esses objetos, para recolher essas compensações materiais, a fim de usufruir essas compensações materiais, a fim de se satisfazer com essas compensações materiais, a fim de que, por causa do instinto de sobrevivência, do desejo, do prazer que a comida e que outros prazeres proporcionavam, é claro que ele era impulsionado para isso, a princípio como um mecanismo bom, um princípio que a natureza adotou a ele, mas que desde aquela época o homem primitivo, quando começa a raciocinar, o que é que acontece? Graças à predominância da sua natureza animal sobre a nossa natureza espiritual, o que significa dizer que eu não estou criticando, não é negativo, é apenas primitivo, não é passível de condenação, é apenas infantil.
é apenas a criança espiritual. O que é que ele faz quando ele começa a raciocinar? Eu vou pegar mais pesca, vou pegar mais caça. Surge a ideia, surge o sentimento de ganância, que é o quê? Se eu pego pesca, se eu pego a caça, se eu pego os animais, se eu pego o alimento e trago para casa, eu vou pegar mais. E mais, em detrimento do outro, inclusive. E vou reunir mais, porque quanto mais eu tiver, melhor. E de repente amanhã, se não tiver, eu já tenho guardado. Já me sobra, ainda que na época não tivesse geladeira ou processo de conservação. Mas, enfim, eu posso até usar aquilo na minha comunidade tribal como um mecanismo de poder, eu tenho mais e eu dou a outro que vai me dar algo em troca. Olha só, o escambo e as outras coisas aí surgindo. Então, de um mecanismo básico essencial para manter a natureza no animal, no homem, quando ele passa a raciocinar, dominado ainda por esse instinto, é claro que a razão nascendo e despertando inicialmente vai ser tomada, vai ser contaminada ou vai ser influenciada predominantemente por esse instinto. De eu quero, então eu quero mais, e mais, e mais. Até o sujeito evoluir espiritualmente e aí rever e começar a educar os sentimentos, passa toda uma fase infantil. Toda uma fase infantil. E é claro que ali está um elemento de progresso, tá? Um elemento de progresso. Da necessidade material do estômago, o indivíduo sai para a pesca, para a caça, para buscar animais ferozes, para se proteger e atacar, para manter a sua família, as células iniciais da família, né, a sua prole, ainda que nas comunidades primitivas não tinha essa noção de família que a gente tem, recolhe os animais, recolhe a alimentação, leva para casa. Isso faz com que o homem primitivo desenvolva a inteligência para a caça, para a pesca, a inteligência para se reunir em bandos a fim de recolher uma quantidade maior de alimento, comparar-se na caça, na pesca, com o outro que pegou mais do que ele. Olha só, as relações e os sentimentos também de ganância, de inveja começam a surgir, é claro, mas tudo isso impulsionado pelo quê? Pelo estômago. Se ninguém tivesse fome, ou se a comida chegasse de mão beijada do céu para a terra, há uma obra de Schopenhauer chamada Utopia, que ele fala isso, né? As pessoas nem precisavam se esforçar, trabalhar, nem precisavam nada porque não tinha dificuldades materiais, né? Quando a pessoa sentia fome, a comida chegava. E o que é que aconteceu? Elas morreram de tédio. Começaram a se entredevorar e a criar conflito, e a criar briga, a criar guerra, por nada, porque essas necessidades todas eram atendidas. Se as nossas necessidades tivessem todas atendidas, necessidades aqui eu estou falando até materiais, não estou nem chegando nas necessidades mais profundas. As necessidades materiais, o ser humano não se movimentaria. E a gente ainda estava na pedra lascada. A gente ainda estava morando em palafitas, morando em cavernas. Foi as necessidades materiais, a princípio por instinto de sobrevivência, mais tarde por ego, por egoísmo, porque o egoísmo é o filho direto desse instinto de sobrevivência e de conservação, que faz o sujeito, o homem primitivo, concentrar em si apenas e predominar sobre os outros. A princípio por necessidades materiais, foi impulsionado a evoluir, porque com isso, ao longo dos séculos, o ser humano foi evoluindo. Há uma obra fantástica de, se não me engano, Stanley Kubrick, um dos gênios do cinema, já falecido, 2001, Uma Odisseia no Espaço, não me falha a memória, que tem uma cena antológica, né, de um primata homínide, né, ainda naquela fase de transição do chimpanzé para o ser humano, né, e quando ele vai caçar, e ele vai pegar um javali, etc, e vai e pega o javali, e aí ele pega e destrói o javali, come o javali, ainda está no período até do cru ainda, nem inventou aí no fogo. E aí tem um osso do javali que ele começa a bater, né? Bater, ele testou, e a partir daquilo ele tem um insight, inclusive joga pra cima, ele tem um insight. Naquele momento ele pega o osso, olha para os seus da comunidade, que estavam brigando em relação àquele animal, para ver quem é que comia, ele pega o osso e predomina, e aí surgem as relações de poder. O uso da inteligência, a princípio por necessidades materiais, aplicado ao poder, inclusive a opressão em relação ao outro, mas a inteligência. A partir daí, mais tarde a descoberta do fogo. Então até das coisas mais primitivas, o raciocínio, o desenvolvimento intelectual aqui no sentido do discernimento, vai tendo lampejos, vai abrindo espaço para novas mentalidades, para novos momentos. E é claro,
o elemento dinheiro estimulou o ser humano a buscar. Porque graças ao dinheiro, necessidades materiais, e o dinheiro para suprir isso, porque o dinheiro é um valor simbólico, o dinheiro em si mesmo não tem nada, é um papel impresso. É a sociedade que colocou aquele valor simbólico naquele, o que vale, o que não vale. A sociedade estabeleceu isso como um consenso, e a gente utiliza esses valores, e por necessidades materiais, por impulso material, por atração, por desejo de ter uma vida melhor, de ter comida em casa, o ser humano, usando a inteligência. E começa o quê? A fabricar coisas, a produzir coisas, a transformar o mundo à sua volta, a transformar as condições de vida, oferecendo condições de vida melhor, às vezes até por ganância. Mas sem saber, por ganância, esse homem está sendo agente do progresso. Quantas vezes um cientista, por ganância, fabricou um remédio, nem sempre por sentimentos idealistas, nem sempre por romantismo de salvar vidas. Às vezes fabricou um remédio porque aquele remédio mais tarde ia ser vendido e ele ia ficar rico. Ele ia ser rico e ia ser famoso. Ia ficar na história. E claro, ia ter muito dinheiro, afinal, descobrir, sei lá, a cura da varíola, né? Ou descobrir a cura de uma peste. Por ganância. Mas sem saber, ele está sendo agente do progresso, porque aquele remédio mais tarde vendido, ele vai ficar rico, imensamente rico, mas o remédio vem, melhora a condição de vida das pessoas, mais tarde lá adiante cai a patente, então não fica tão caro assim, e é acessível à população toda, e aquele sujeito, que até por ganância buscou, foi agente do progresso, e ele próprio evoluiu, e ele próprio cresceu espiritualmente. Olha como a providência divina vai utilizando as coisas para a gente evoluir. Às vezes por necessidades materiais, por desejos materiais, a gente vai buscando, e aí vai desenvolvendo a inteligência no trabalho, na ação, do bem, a princípio na ação intelectual, apenas egoísta. Mais tarde, se eu for útil para a comunidade, se eu tiver um papel importante no meu trabalho e aquilo for útil para a comunidade, aquilo vai gerar bem para a comunidade, bem-estar para a comunidade, e eu vou ser remunerado com isso, e vou ser bem remunerado com isso, e vou ganhar dinheiro. Então, até por interesse pessoal, ele está sendo um agente de progresso, está melhorando a vida. Foi assim ao longo das gerações, e hoje a gente tem isso. Hoje a pessoa simplesmente bola lá para facilitar a vida das pessoas, sei lá. A gente está em época de pandemia, né? Então a pessoa bola para ir delivery de máscara com um álcoolzinho em gel, miniatura, amostra grátis colocado e com instruções de como usar e entrega na sua casa. Olha que facilidade, que comodidade. E aí eu pego o aplicativo do celular lá, escolho a máscara, o tamanho da máscara, a cor da máscara, se é infantil ou se é adulto, o álcool gel, quantos ml, e chega na minha casa. É um serviço útil à comunidade, porque facilita a vida das pessoas, torna as coisas mais cômodas, mais confortáveis, menos dispendiosa materialmente, facilita a vida das pessoas, e essa pessoa é remunerada. Essa pessoa é compensada financeiramente. Então, veja, vai tornando a vida das pessoas melhor através do elemento dinheiro. Mas o que Allan Kardec vai estabelecer no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre riquezas, capítulo 16, ele vai dizer, a princípio por necessidades materiais. Mais tarde vai surgir no homem também necessidades semimateriais ou semimorais. Ou seja, não apenas ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, mas eu vou fazer algo que vai me remunerar, porque eu preciso da remuneração, mas também que eu me sinto bem contribuindo com a sociedade, eu tenho interesse também em colaborar com a sociedade e gerar bem-estar, né? Porque a gente pode ter, por exemplo, sei lá, a pessoa pode, eu quero ganhar muito dinheiro, eu vou ser traficante de drogas, que dá muito dinheiro mesmo. Se eu for traficante de drogas, vai me dar muito dinheiro, vai me dar retorno, graças à dependência química de muita gente. Mas aí, eu estou ganhando dinheiro, mas estou sendo um agente de destruição, não estou gerando um serviço que seja benéfico para a sociedade, para o coletivo. Então, a princípio, necessidades materiais. Uso da inteligência. Depois, essa inteligência desenvolvida e aprimorada vai abrir espaço para o discernimento moral. E aí, a aplicação moral. Não, eu não vou ficar vendendo esse medicamento ou eu vou ficar comercializando esse produto que faz mal à saúde das pessoas. Eu vou comercializar, sei lá, alimentação vegana. Eu vou comercializar tal produto que faz bem à saúde. Porque eu não posso compactuar com essas substâncias aqui. Então, olha só,
E aí a gente já vai vendo essa mudança de necessidades materiais para necessidades semi-morais, mais tarde necessidades morais, né? O que Emmanuel aborda no livro é que muitas vezes, na visão do mundo, a prosperidade, isso é, a felicidade para o encarnado, é ter muito dinheiro. E Emmanuel vai dizer que essa não é a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade não é essa. E ele faz uma consideração interessante. Ele vai dizer que a fixação mental na ambição material, na ganância, gera uma atmosfera psíquica no sujeito. A gente vê isso na obra de André Luiz, na literatura mediúnica de André Luiz. Gera uma atmosfera psíquica, e essa atmosfera psíquica, como espelho da própria alma, né? A mente é o espelho da alma, né? O espelho da mente, né? É o espelho da vida em toda parte, né? O conceito de mente para Emmanuel, né? E que reflete, e nós refletimos esses padrões mentais cultivados como se fosse no espelho que todo mundo vê, a nossa imagem, os nossos reflexos mentais. Esse é um conceito que Emmanuel aborda durante todo o livro, e ele vai dizer que a fixação na ambição material gera reflexos de ganância, e o sujeito é transportado mais tarde para a vida espiritual nessa densidade, nessa situação. Ficou tão vinculado à matéria que agora tem dificuldade de se libertar da própria matéria. Porque a matéria não foi um meio, foi um fim. Foi uma finalidade. E é esse o problema. E Emmanuel vai dizer que essa fixação na ganância material gera reflexos que vão mais tarde recolher os mesmos reflexos de ambição material. O que é que Emmanuel está dizendo com isso? Está dizendo que quanto mais eu cultivo ganância material, mais eu sou estimulado a ter ganância material e a buscar mais, numa compulsão, uma compulsão incontrolável, difícil de aquilatar, uma compulsão que não tem fim. Porque eu também sintonizo com outras mentes que estão vibrando, e essas mentes me retroalimentam num circuito narcisista de ganhar cada vez mais, que preciso ganhar cada vez mais, e esses reflexos mentais chegam para mim de uma maneira que eu sempre estou rompendo esses limites, eu estou indo além dessa ganância material que se torna uma espécie de vício. A ganância material pode se tornar uma espécie de vício. Mas, Flávio, o dinheiro não traz felicidade? O dinheiro não traz algum tipo de compensação? Não ter dinheiro nenhum, não ter nenhum tipo de recurso material no mundo não é uma infelicidade? É. Aliás, as pesquisas em psicologia dizem o seguinte: se você não tem dinheiro para pagar suas contas, se você não tem dinheiro para comprar um remédio do seu filho, se você não tem dinheiro para fazer o tratamento básico da sua saúde, se você não tem dinheiro para comer, a falta de dinheiro é um motivo de infelicidade, segundo as pesquisas psicológicas, as pesquisas sobre felicidade. Então, isso realmente o que os espíritos dizem, a posse do necessário. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, fé no futuro e paz de consciência. Então, se você não tem esse básico, de fato o dinheiro faz muita diferença. Mas a partir de certo padrão financeiro em que você paga suas contas e você consegue sobreviver, pouco importa se você ganha, 30 mil ou se você ganha 3 milhões. Isso não, pouco importa no sentido da percepção de ser feliz, tá? Se você paga suas contas, a partir daí, o dinheiro já não é uma variável que, segundo as pesquisas, que seja importante no sentido de aferir a felicidade. O que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que você sai desse padrão básico, dessas necessidades básicas, você paga suas contas, você tem um certo recurso para se manter e para ter um certo prazer também, um certo entretenimento, etc., uma certa vida modesta que seja, mas que você pode se manter. A partir daí, a lógica de que quanto mais dinheiro, mais feliz, não se aplica. Se você não tem o básico, comparado com aquele que tem o básico, você é infeliz. Você tem infelicidade em relação àquele que tem o básico e que não tem preocupação de pagar o remédio do filho para o filho fazer o tratamento. Tá? Mas se você tem essa condição basal, a partir daí, a variável dinheiro não parece, segundo as pesquisas, significativa
para dizer se um sujeito é feliz ou feliz. Ou seja, se o indivíduo ganha 3 mil, 30 mil ou 3 milhões, isso não quer dizer que quem ganha mais é mais feliz. A variável não altera em nada. A variável dinheiro, mais dinheiro, a partir desse patamar, desse padrão, não faz a pessoa necessariamente feliz. Não é um fator importante, não é um fator significativo. Então, é interessante porque Emmanuel vai dizer desse espelho mental e esses reflexos de ganância, né, que o próprio sujeito vai alimentando e forma uma atmosfera psíquica que ele fica e que se torna uma espécie de vício. Lembra, por exemplo, do avô de André Luiz, na obra No Mundo Maior? Avô que já devia desencarnar há muito tempo, e quando ele passa por uma região umbralina, olha que André Luiz ficou também no umbral durante 8 anos, mas já estava bem, ele passa por uma região umbralina, ele vê o avô, que foi um indivíduo com grandes posses materiais, né, muito abastado, chafurdando em uma lama, como se fosse um paciente psiquiátrico, louco, alucinado, recolhendo para ele aquela lama, porque na visão do avô era o dinheiro dele que estavam querendo tomar. Desencarnou paranoico com o dinheiro dele. Porque quando ele desencarnou, ele viu as posses materiais dele sendo usadas por filhos, netos, herdeiros, e muitas vezes ele ficou contrariado de como usaram as posses dele. Humberto de Campos tem uma mensagem que ele vai dizer isso, né? Ele vai dizer, cuida-te para ir se desapegando dos bens terrenos, porque eu tenho visto pessoas aqui que quando desencarnaram, estão comparecendo a cartório, a audiência judicial e vendo os herdeiros fazendo tudo aquilo que eles não gostariam que fizesse, mas agora ele não está no mundo, e os herdeiros realmente tomam decisões e muitas vezes fazem escolhas que são escolhas que lhes parecem melhor, sem necessariamente satisfazer a vontade do morto, do desencarnado, e esses espíritos sofrendo muito no além, porque não se desapegaram mentalmente, não fizeram um trabalho de desapego durante a vida material. E aí fica mais difícil no plano espiritual. Então a gente vê isso. A gente vê esse apego do avô de André Luiz, que estava louco, estava numa espécie de surto psiquiátrico. Ele pegava aquela lama, recolhia, André Luiz ficou com pena dele, e ele achava que era o dinheiro dele, os recursos materiais, porque viveu de maneira fixa, de uma maneira bastante obsessiva, bastante compulsiva em relação aos bens materiais. Quer dizer, o que Emmanuel está dizendo é que o sujeito fica com um tema do acúmulo de riquezas, da busca por prosperidade material, isso é, por acúmulo de posses materiais, esses temas passam a ser os temas da vida dela. Psicologicamente falando, nós nos tornamos aquilo pelo que a gente se fixa, aquilo no qual a gente se fixa. Então o que é que acontece? A gente acaba sendo não apenas produtor daquele material, daquele conteúdo, mas a gente passa a ser também fruto, escravo daquele material, porque a gente passa a respirar aquele clima psíquico, a gente passa a alimentar aquele clima psíquico que envolve a nossa atmosfera, e nosso mundo mental, nossa tela mental, fica apenas com as imagens que a gente escolheu se fixar mais, cultivar. Porque na nossa cabeça passa um monte de pensamentos bons, pensamentos ruins, mas aquilo que eu seleciono, escolher, fixar e focar, ali eu fico. Então, se o tema da prosperidade material, do acúmulo de riquezas, é um tema constante na vida do sujeito, ele fica preso a isso, fica subordinado a isso. Já notou aquela pessoa que vive por dinheiro, para conseguir dinheiro ou conseguir trabalho? Veja como é os temas dela, como ela conversa. Ela conversa sempre falando de dinheiro. E mesmo que converse sobre outra coisa, é quanto custa, quanto foi isso. Pô, olha pra isso como é dinheiro. Ó, isso daí é caro. Mesmo em um tema que não tem nada a ver com valores materiais, ela está contaminada com aqueles temas que ela fica respirando. Então, ou então ela se desinteressa quando fala de alguma outra coisa que não é material, ou então ela acaba atravessando o tema com alguma coisa financeira que possa se ligar ao tema, direcionar o tema. Então, se a gente está falando de livro espírita, uma pessoa dessa vai dizer, mas quanto é que é o livro mesmo? Pô, os centros estão vendendo caro, hein? Ou então, pô, deixa eu ver o material desse livro. É um material caro, deve ter sido produzido, deve vender então caro, hein?
Ou os livros espíritas vendem muito, a gente tá falando de um livro espírita. Aí a pessoa, o livro espírita vende muito, pô, tá vendendo muito, então tá dando dinheiro, hein? Então essa pessoa é uma pessoa que respira esses temas de posses materiais. Humberto Rohner dizia, o possuidor é possuído pela posse. As coisas materiais a gente tem que usá-las sem se escravizar a elas, sabendo que elas são temporárias. Que a gente administra, mas a gente não consegue reter conosco. Né? Nós somos mordomos e não donos. Somos administradores, como diz a palavra evangélica, né? Dá conta da tua administração. Nós estamos temporariamente administrando os bens, que em última análise são recursos sempre de Deus, recursos sempre divinos. Né? Então é isso que Emmanuel está trabalhando a respeito desse capítulo. Não tem nada demais a pessoa querer melhorar de vida, mudar de emprego, buscar um emprego que remunere melhor, buscar condições materiais melhores para oferecer essas condições materiais melhores para a família, para os seus, como meio, tá? Então a pessoa quer melhorar, quer ganhar mais dinheiro, quer fazer um empreendimento, um investimento, nada contra. Mas o sujeito que vive em função disso, vive apenas alimentando isso, vive apenas com foco nisso, é um sujeito que acaba ficando psíquica e espiritualmente ligado a esses temas e não consegue facilmente se libertar. É uma espécie de vício. O vício da posse material. Olha o que Emmanuel diz. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Aí Emmanuel, já caminhando para o final, Emmanuel toca num ponto muito importante que é o seguinte, ele diz o seguinte, ele diz que os sentimentos são a base, o termômetro básico da nossa condição moral e espiritual. Aquele sentimento que a gente tem, que a gente vibra. A nossa vibração, quando desencarnados, é pelos sentimentos. É os sentimentos conquistados. É os sentimentos acumulados. Mas Flávio, peraí, a doutrina espírita fala que eu devo me comportar, que eu devo agir de maneira... Transformar moralmente é mudar de comportamento. E se eu não amo alguém, mas eu ajo conforme o evangelho, que é o quê? Eu não amo a pessoa, mas eu trato bem a pessoa. Eu devolvo o mal com o bem, eu socorro a pessoa, eu ajo com caridade com ela. Eu estou seguindo o mandamento amor ao próximo, mesmo que por dentro, no sentimento, eu não ame. É como diz Aristóteles. Aristóteles diz, se você não ama alguém, haja como se amasse. Haja com o outro como se amasse o outro. Porque essa colocação de Aristóteles é interessante, porque na prática grega, a virtude não é algo que se sente. Na mentalidade grega, a virtude é algo que se pratica, que se coloca em prática. O espiritismo tem um pouco disso. O espiritismo tem a parte sentimental, a parte da emoção, do sentimento, mas a parte da prática moral. Tanto é que muitos gregos estiveram na codificação. Sócrates, Platão deram contribuição. Porque essa mentalidade grega é importante. Mas o espiritismo, a proposta espírita, fala o quê? De se comportar, de mudar de comportamento. Agir no bem mesmo. Porque se eu ajo no bem com o próximo, mesmo não sentindo amor pelo próximo, uma hora esse sentimento vem. Eu não posso esperar que eu ame de paixão as pessoas para sair por aí fazendo o bem, porque eu não vou fazer nada. Porque esse sentimento natural de sentir amor pela humanidade, dos espíritos evoluídos, um dia eles se esforçaram, eles insistiram para adquirir, para desenvolver, para produzir. Se eu ainda não tenho, eu preciso trabalhar para tê-lo. Então eu preciso agir no bem, mesmo que eu não sinta aquela vontade toda de fazer o bem. Você não pode ficar esperando sentir vontade para fazer algumas coisas que são corretas e que são as melhores para ser feitas. Se você já sabe que você precisa fazer algumas coisas, mesmo sem motivação, é necessário fazer. Para que às vezes a motivação chegue depois. Para que a motivação alcance depois. Então o Espiritismo fala isso. Mas Flávio, se o Espiritismo fala isso, o que é que Emmanuel está dizendo com sentimentos? Os sentimentos é a nossa vibração, a nossa irradiação. Um dia a gente vai praticar tanto bem, que aquilo vai internalizar em nós e vai se tornar a nossa vibração. Quando isso se tornar a nossa vibração, esse sentimento alimentado vai irradiar.
Então eu vou irradiar o bem. Até chegar lá, a gente vibra numa faixa, a gente oscila nos sentimentos e a gente, apesar de vibrar nessa faixa, a gente treina uma vibração mais elevada fazendo o bem, praticando a caridade. Então a gente treina, porque aí a gente melhora a vibração, melhora a vibração, melhora a vibração. Uma hora esse bem, eu vou internalizar ele, que aí eu já vou ter a vibração natural e espontânea. Eu já irradio. Então, normalmente a gente trabalha o comportamento. Olha o que a doutrina espírita oferece pra gente, que é maravilhoso. Primeiro a gente trabalha o comportamento, a conduta. Essa conduta gera pensamentos edificantes e positivos, porque ao agir no bem, eu tô pensando no bem. Ao trabalhar no bem, servir ao bem, eu tô vibrando no bem, eu tô pensando no bem. Com o tempo e com o hábito, eu não apenas vou pensar no bem, raciocinar no bem, refletir no bem, mas eu vou sentir o bem. Aí eu já estou contaminado, eu já estou transformado pelo bem que eu faço. O bem que eu fiz por fora me transformou por dentro e me contaminou apenas a ponto de mudar os meus sentimentos. Até essa mudança ocorrer, nós vibramos em uma faixa que é de qual, Flávio? De sentimentos que foram conquistas passadas. E quase sempre os sentimentos que a gente tem de conquistas passadas são sentimentos inferiores. Então, em que é que a gente vibra offline, como eu costumo dizer? Porque pensamento na obra de Emmanuel que a gente está estudando é um processo offline, que está o tempo todo acontecendo em segundo plano. A gente vibra em que nível? Das nossas imperfeições, dos sentimentos que a gente tem. Então, por exemplo, se eu tenho em várias encarnações uma história de apego material, de posse material, de ganância material, eu vibro nessa faixa. Eu preciso fazer um esforço para me desapegar das coisas, praticando o bem, me desapegando de alguns objetos, exercendo o despojamento, exercendo a fraternidade, porque eu vibro de maneira normal, basal, de maneira básica, basalmente, eu vibro no apego. Então, quando eu faço o bem, eu treino, eu exercito, eu acesso de vez em quando uma vibração e um pensamento de desapego. Com a prática, eu vou lentamente, pensando no desapego, refletindo no desapego e sintonizando no desapego, que daqui a pouco eu estou convertendo e transformando sentimentos de apego, que é o meu basal, para sentimento de desapego. Esse hábito mais arraigado vai mudando ao longo dos tempos, dos anos, para falar dessa encarnação, e dos séculos, para falar ao longo de várias reencarnações. Então, Emmanuel chega a dizer o seguinte, que esses sentimentos, e os sentimentos que eu alimento nessa vida agora, nesse momento, vai gerar ideias. E quais ideias, Flávio? As ideias subordinadas ao sentimento. Se o meu sentimento é de apego, o que vai gerar? O que vai surgir da minha tela mental? Ideias de apego. Que ideias, Flávio? Ideias de como eu posso acumular mais, de como eu posso conseguir mais coisas, de como eu posso ter mais posse. E aqui eu tô falando de posse, não apenas de dinheiro, não, tá? Pode ser posse de pessoas, pode ser posse de situações, pode ser posse de atenção, de evidência, pode ser posse de destaque, de valorização dos outros em relação a mim, e assim por diante. Então, mais ou menos essa ideia, essa história que gera esse conceito de prosperidade, né? Que é um tema mental que fica. E a Emmanuel vai dizer, esse tema mental, o sentimento, gera ideias, essas ideias geram fixações nesse tema. Essas fixações geram reflexos mentais, ou seja, irradia, e essa irradiação forma uma atmosfera que gera o tema psicológico de nossa vida, os temas principais de nossa vida. Então, o conceito de prosperidade passa por isso, e aí a gente vê, por exemplo, um espírito desencarnado com uma atmosfera física, entre aspas, que é só dele. Quem leu Ivone Pereira, por exemplo, Recordações da Mediunidade, vai ver o caso lá de Pedrinho. O sujeito desencarnou,
estava apegado à casa, apegado ali à venda da casa, havia tentado uma negociação com alguém, um candidato a comprador da casa, mas o negócio não havia fechado, o sujeito inclusive já estava de posse da escritura, ele passou a escritura para o sujeito, mas o sujeito não pagou a ele, olha só, ele estava com elefantíase na perna, a perna inchou, ele teve um problema circulatório, ele morreu. Anos depois, no ambiente físico da casa, a casa nem já existia mais, estava sob escombros, já era outro ambiente material ali, né? Mas quando Ivone Pereira, fora do corpo, foi vê-lo, a atmosfera espiritual que ele estava era da casa dele. Perfeita. Por quê? Porque ele plasmou ao redor, com a força psíquica ali da fixação material, do apego material, todo o ambiente da casa. A casa nem existia mais. Mas no plano espiritual havia toda aquela realidade produzida pela mente dele. Ela chegou perto, começou a conversar com ele com problemas circulatórios, desencarnado com problema circulatório. Que não podia sair, não podia ir para o hospital, não podia se tratar, afinal ia deixar a casa. Se ele saísse, o sujeito com a escritura poderia invadir a casa e ficar com a casa dele, ele não podia entrar. Ele precisava, antes de tudo, já que o sujeito já estava de posse da escritura, que o sujeito pagasse a ele. E fez e aconteceu até que Ivone se utilizou de um estratagema, um espírito bom veio, ele disse, olha, um sujeito aí que está interessado na compra de sua casa, vai comprar, a gente já intermediou, né? Ele está representando, não sei se ele estava representando o antigo comprador, era outro comprador, e está disposto a pagar, e foi até ele. O espírito plasmou uma mala de dinheiro e deu a mala de dinheiro para Pedrinho. Pedrinho recebeu o dinheiro, olha só, quando ele recebe o dinheiro, ele alivia. Psiquicamente ele começa a se desconectar daquela realidade, daquela atmosfera criada pela mente dele. Né? Aquela realidade, ele começa a aliviar. E quando ele alivia, ele se desvincula, ele se desapega, e aí começa a entrar num sono, começa a ficar cansado. A Ivone começa a falar, você está cansado, você precisa ir para o hospital para se tratar, e começa, né, a sentir ali as dores do processo de trombose, alguma coisa assim. E aí os espíritos bons conseguem recolher ele aceita ir para o hospital. Ali ele estava despertando para a vida espiritual, né? Estava despertando para o além da vida física. Mas só aconteceu depois que ele se desapegou daquela circunstância. Então, há espíritos que ficam nesse processo séculos, às vezes. Séculos. E Emmanuel conclui o capítulo dizendo o seguinte, prosperidade sem moralidade não é prosperidade verdadeira. Não é prosperidade verdadeira como prosperidade no sentido de felicidade, no sentido do vocábulo, do significado original da palavra. Prosperidade, muitas vezes, não é prosperidade. É isso que Emmanuel está dizendo. Ou seja, uma prosperidade sem moral, o indivíduo que, por exemplo, enriqueceu, mas está fazendo um monte de loucura com dinheiro, aquilo não é uma verdadeira prosperidade, porque aquilo não é uma verdadeira felicidade. Uma verdadeira felicidade. Inclusive, é sem merecimento isso. Porque muitas vezes as riquezas materiais que a gente recebe é concessão. Não é mérito, não é fruto de mérito. Na maioria dos casos, com exceção de alguns espíritos. E aí ele diz que a fortuna financeira sem moral é um perigo. É um perigo, porque quase sempre é uma queda de um abismo. Enquanto a gente está triunfando no mundo da riqueza, quase sempre espiritualmente a gente está caindo no abismo, com algumas exceções, é claro. Eu me lembro, por exemplo, da Condessa de Paula, que foi entrevistada por Allan Kardec, uma condessa da época de Allan Kardec, riquíssima, mas que era desprendida, generosa, compartilhava inclusive bens em relação aos pobres, e sobretudo era caridosa moralmente, no trato com as pessoas, né? E desencarnou, e quando desencarnou, bem ótima, ela disse, olhe, essa era uma reencarnação que eu me preparei muito, porque eu já fui poderosa lá atrás, fiz muitos equívocos, e ao longo de várias encarnações eu mergulhei em inúmeras encarnações na miséria, na pobreza, porque eu queria me fortalecer para essa prova, porque eu teria que passar de novo pela prova da riqueza. Eu teria que de novo voltar com a fortuna para agora me sair. Mas eu só decidi isso depois de muitas encarnações na pobreza, para me desprender desses apegos, dessas expectativas no mundo. E quando voltei, consegui triunfar agora. E saio feliz, né? Então, nós temos, portanto, aquela prova, às vezes, da riqueza mais espinhosa, o Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, às vezes mais espinhosa para o espírito, embora super prazerosa e super ambicionada por nós encarnados, mas para o espírito mais espinhosa, mais perigosa, e que o espírito mais amadurecido vê com mais cuidado.
né? E às vezes se prepara mais a fim de depois passar por aquela prova do poder, da riqueza, da fortuna e assim por diante. Então, às vezes, uma riqueza material, uma fortuna material, uma condição de vida material larga, muitas vezes gera danos na encarnação do sujeito. Quantos casos aí na Terra de pessoas, por exemplo, que foram muito ricas, que ganharam fortuna, que ganharam em Mega Sena e que depois só tiveram confusão, só tiveram problemas e algumas terminaram em uma situação trágica. Quantos atores de Hollywood que eram milionários e que acabaram, às vezes, terminando a própria vida física nos hotéis de luxo onde eles estavam. Quantas pessoas da fama, do show business, tantas coisas que a gente vê, tantos exemplos de pessoas que pela largueza material, muitas vezes deu asa aos excessos de toda sorte, aos tipos de paixões de toda sorte e às vezes culminaram, encerraram a carreira muito mal, embora tivesse dinheiro, tivesse riqueza material, tivesse condição maravilhosa, mas como às vezes caíram e tiveram fim trágicos pelo autocídio, pelo extermínio da própria vida, pelas drogas, demonstrando que aquela ideia de que dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. Ajuda e também atrapalha, viu? Porque se o sujeito não tiver harmonia interior, ele vai fazer um monte de loucura com dinheiro. Agora, se ele tiver harmonia interior, com dinheiro, ele sabe se conduzir com harmonia. E sem dinheiro, ele também preserva a sua harmonia, né? Aliás, às vezes a harmonia interior é essencial, a paz espiritual, a paz interior, é essencial até para o sujeito conseguir ganhar dinheiro de maneira equilibrada. Até para conseguir ganhar mais dinheiro. Então, a verdade é que a verdadeira prosperidade não é o sucesso material, mas é uma alegria interior, um júbilo interior que o sujeito conquista. Quando ele consegue esse júbilo interior, encontro consigo mesmo, ele exclama, como exclamou o apóstolo Paulo: eu sou o mesmo, na glória ou na derrota. Ou seja, ele nem se exaltava, se seduzia e se deslumbrava na vitória e nem deprimia, angustiava-se e se revoltava na derrota. Ele conseguia ser o mesmo no sucesso, no chamado sucesso material, ou na dificuldade. Quando a gente conseguir essa harmonia interior, a gente vai lidar com os recursos materiais de maneira melhor e vai realmente traduzir a verdadeira felicidade, que Emmanuel chega a dizer: o indivíduo que é próspero, que tem condição financeira, mas que vive moralmente de maneira inadequada, está realizando uma apropriação indébita. Interessante Emmanuel utilizar a expressão do direito, a expressão jurídica, né? A apropriação indébita é uma espécie de furto. Ou seja, está sendo ladrão, está roubando o recurso que não merece, quando usa os recursos materiais de uma maneira moralmente desequilibrada. Então, meus amigos, é esse nosso capítulo, nossa reflexão. Talvez esse seja o capítulo mais longo de Pensamento e Vida, mas vale a pena a gente refletir sobre ele. E até o próximo capítulo, se Deus quiser. Muita paz.